Você já deve ter ficado sem sombra de dúvida com um monte de questionamentos na sua cabeça vindo daquela questão do mas eu estou sentindo isso dentro de mim, eu estou pensando nisso e por fim, isso é uma grande realidade. Então hoje, nesse vídeo, eu irei tratar com vocês sobre eu sou o que eu sinto? Não deixe de compartilhar, não deixe de deixar o seu comentário, não deixe também de se inscrever no nosso canal. E aí, você é o que você sente? Algumas pessoas diriam que sim, que você precisa se manifestar a partir daquilo que você sente, ou talvez daquilo que você acredita sentir. Mas todas as vezes que eu ouço essa frase, me beira mesmo a quase uma certa incredulidade. Por quê? Quando criança e adolescente você ouve isso, parece que estão dando força para você colocar para fora tudo aquilo que está dentro de você. Mas quando você chegar a uma fase adulta com uma experiência de vida, você olha para dentro do seu coração e começa a perceber que nem sempre aquilo que eu quero eu posso ter. Nem sempre aquilo que eu sinto vontade de fazer, eu devo fazer. Porque você já percebe que muitas das coisas que eu faço, ele tem uma consequência ou por que eu faço isso. Que é uma questão também que nós precisamos pensar. Falando do campo sentimento, o sentimento é algo assim extremamente complexo da gente conseguir dizer o que ele é. Às vezes, algumas pessoas que são mais aptas a lidar com essa área, pessoas do campo da psicologia, da filosofia, da teologia e tal, que conseguem trazer e dizer o que é o que as pessoas sentem. Na psicologia um pouco menos, elas não vão dizer com tanta ênfase talvez muitas coisas, mas quando a gente pensa na filosofia ou no campo da teologia principalmente, sentimentos eles têm nome e a gente consegue dizer o que eles são. Quando a gente não consegue compreender isso, qualquer coisa pode ser sentido. E aqui você precisa ter atenção porque não é porque eu sinto que sentir é um avaliador daquilo que eu tenho que viver ou aquilo que eu tenho que fazer. Às vezes, até quando a gente vai dizer que e a paz seja o árbitro do vosso coração, que é um texto bíblico que às vezes a gente não entende ele muito bem, a gente acha que precisa sentir no coração para poder tomar algumas decisões. Mas não é assim. Para que vocês entendam, no vídeo que eu abordei com vocês sobre liberalismo teológico, ali a gente vai falar de um momento filosófico que é o romantismo. E esse movimento filosófico, até depois hoje, o que a gente tem tido hoje como o que nós chamamos de pós-modernidade, os sentimentos são os dominadores, mais do que a razão. Em um tempo, a razão era utilizada como o centro, a racionalidade, chegar a Deus ou chegar ao conhecimento através da mente era possível e os homens achavam que conseguiriam. Mas depois, num outro movimento histórico chamado do romantismo, outras pessoas começaram a trazer para a subjetividade do indivíduo como ele ia descobrir o mundo, suas percepções do mundo, e bastava ele perceber-se ou perceber aquilo que está à sua volta como uma verdade, que aquilo ali era uma verdade. E isso dentro do campo do sentimento é perigoso. A Bíblia vai tratar da gente não separados, né? Não é o coração e mente como se não fosse uma coisa única. Nós somos um bloco, mas parece que nós damos evidências a um em detrimento do outro. Parece que a gente quer pensar mais com aquilo que faz a gente se sentir bem e, em aspas, encontrar felicidade do que resistir muitas das vezes para encontrar a felicidade depois. Quer dizer, eu não faço hoje porque o hoje pode ser bom, mas pode ser também desgostoso à medida que eu entendo que isso é algo passageiro. Ou eu me privo de fazer alguma coisa hoje sabendo que amanhã pode ser melhor. Ou como eu me privo de comprar alguma coisa hoje porque se eu conseguir economizar eu posso comprar uma coisa melhor. Vocês imaginam nesse mundo de consumismo, nesse mundo onde a gente está sendo bombardeado o tempo todo, nessa velocidade, nessa apresentação, nesse mundo de indivíduos, nessas identidades das mais variadas, como que nós iremos chegar a um lugar de dizer o que é o que eu sinto, ou dar nome a isso, se a gente não tiver bases muito sólidas para a gente conseguir interpretar aquilo que acontece dentro da gente. Um exemplo. Eu não sei se eu já falei com vocês, mas eu lembro uma vez que eu tenho minha sobrinha, que ela era um pouco mais nova, e eu e a minha irmã nós somos muito próximos, nós temos uma amizade, né? E a minha sobrinha, quando via que eu e a minha irmã estávamos ali se relacionando e tal,
ela dizia que não gostava de mim. Tio, eu não gosto de você. E eu, como já tinha mais maturidade que ela, olhava aquilo ali e pensava, o que ela está dizendo que não gosta de mim é a forma como ela consegue descrever o sentimento dela, eu não gosto de você. Mas eu, como adulto, já tinha entendido que não era isso realmente que estava acontecendo, mas é que ela tinha ciúmes de mim. Mas dentro do coração dela, como ela consegue medir o que é ciúme e o que é não gostar? Vocês entendem? Porque o ciúme também pode produzir uma parcela de não gostar. Mas o porquê eu não gosto? Ela não gostava porque tinha ciúmes, que eu tomava mais tempo dela, da mãe dela, do que ela. E isso gerava um certo atrito. Isso aqui é só para mostrar para vocês que quando você não entende, às vezes o porquê eu estou sentindo o que sinto, ou você não consegue definir, ou também quando você sabe bem o que você sente, você tem clareza sobre isso, está acontecendo dentro de você essa movimentação toda e você sabe dar o nome. Quando você sente uma atração sexual, por exemplo, que você sabe o que é, algo que mexe com você e faz com que você sinta vontade, o que a Bíblia chamaria aqui de cobiça, se você der vazão a isso. Se você alimenta esse sentimento e bota ele para fora, teologicamente a gente já entende que isso é uma cobiça, que uma vez que ela é alimentada pelos olhos e ela é produzida pelo coração, isso gera aquilo que nós chamamos de pecado. Então, um sentimento que pode parecer o mais natural possível, como é o libido humano, atração, desejo e tal, ele acontece ali, mas ele pode se desdobrar em alguma coisa que agora tem um outro tipo de desejo. O que acontece, então, é uma cobiça. Por isso que nós precisamos ter atenção, porque se nos definimos a partir do que sentimos, e quando não sentimos nada, o que vai nos definir? E se eu amo e me relaciono porque eu sinto, e agora dentro do casamento parece que eu não sinto mais a mesma coisa, quer dizer que eu vou deixar o casamento? Quer dizer que se eu tenho um amigo que ele disse para mim não, e agora aquele não ali fica dentro do meu coração como se aquela pessoa me rejeitasse. Então o sentimento que fica dentro de mim é uma rejeição. Eu me relacionei por tantos anos, agora eu tenho um sentimento de rejeição, e essa rejeição me afasta dessa pessoa. O quão maduros são os nossos sentimentos, ou quão nós conseguimos dar nome a eles. E é por isso que quando eu falo para vocês que eu não sou o que eu sinto, porque nem sempre aquilo que eu sinto é aquilo que eu sou. E nem sempre aquilo que eu sinto é o que eu faço. Sentir é muito subjetivo, porque a gente pode hoje sentir e amanhã não. Isso não foi a pergunta que a Amanda Klein fez para mim lá no Super Pop? Você se dizia uma mulher, não é? Você era uma mulher. Mas você não sentia que você era uma mulher? E quando isso mudou? E eu disse para ela, o sentimento é assim. Hoje eu sinto e amanhã eu não sinto. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. A vida é esse constante movimento. Por isso que quando eu digo que eu não sou o que eu sinto, é porque o que eu sinto pode estar simplesmente num lugar dominado, controlado, ou vamos usar em teologia, um lugar santificado. Porque se nós dessemos vazão a tudo aquilo que sentíamos, ou tudo aquilo que nós sentimos no decorrer do dia ou da vida, um exemplo básico. Você está no trânsito, aquela pessoa corta você, aquela pessoa buzina para você, e você ali em alto domínio, a sua vontade é ir com o carro atrás da pessoa, encostar a pessoa, xingar a pessoa e fazer um monte de coisa que a gente sabe que, infelizmente, o trânsito desconverte muitos irmãos, né? Aí o irmão tem vontade de fazer tudo aquilo que não deve. Mas dentro do seu coração, deu toda aquela vontade e você não fez aquilo. Por que nós iríamos definir essa pessoa como agressivo, violento, irado, se ela tem o domínio e controle? O que nós precisamos pensar é que nós não podemos sermos influenciados como o mundo enxerga sentimento, desejo e vontade. Porque aqui é um choque. Pode ser que essas palavras são utilizadas, mas não com o mesmo significado se a gente for usar essas palavras em teologia. Então nós estamos usando a mesma palavra em campos dos saberes diferentes e elas vão estar em dissonância uma com a outra. Por isso que nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica, porque ela dá o parâmetro que nós precisamos para saber aquilo que ela realmente quer dizer, e não aquilo que os outros dizem. Aí eu encontro muito na minha rede social aqui, as pessoas querendo dizer para mim, mas você hoje é gay, né? Eles gostam de dizer isso. E eu digo, mas eu não fui gay antes,
Porque se dentro daquilo, da lógica que as pessoas mesmo defendem, eu era uma mulher transexual que se relacionava com um homem, automaticamente, na lógica LGBT, eu era hétero. Mas eu ficava com outras mulheres, então quer dizer que eu era lésbica. Mas eu ficava também com outros homens gays, então eu gostava dos gays também. Então, diante daquilo que eles acreditam aqui, aonde que eu me enquadro? Em que sigla que eu me enquadro dentro do LGBTQIA+. Eu me enxergo dentro de alguma dessas siglas? Provavelmente eu não estou encontrando lugar nenhum aí. Estou falando lá no passado, né? E hoje eles querem me jogar onde? Na sigla o quê? No G. Mas eu não fui G nem lá atrás. Por que querem me colocar nesse lugar? Porque eles acham que eles vão nos rotular a partir daquilo que eles acreditam. E é isso que eu quero mostrar para vocês, não é o que eles acreditam, o que eles pensam, como que eles criaram a visão deles de mundo. É como nós acreditamos, como nós pensamos e como a Bíblia nos orienta. A Bíblia diz que a tentação, ela não é um pecado. Nós não pecamos quando somos tentados. Nós pecamos quando materializamos isso. Quer dizer que sentir tentação é lícito, ceder à tentação não. Sendo assim, eu prefiro que aquilo que a Bíblia tem a dizer ao meu respeito, que Deus diz, que é mais sólido, é mais robusto, me faz ter mais segurança, mais estabilidade, do que aquilo que os outros estão dizendo. O problema é que a gente acredita muito naquilo que os outros dizem e pouco em quem nós somos. Diante disso, entre o que as pessoas dizem e o que eu acredito, eu vou ficar com aquilo que eu acredito. Porque isso não passa no campo do que eu sinto. O que eu sinto. Não é isso. Eu não defino a minha identidade a partir de sentimentos. Eu defino quem eu sou a partir de estrutura. O que eu diria? Eu me defino a partir de uma cosmovisão, eu me defino a partir de uma identidade, eu me defino a partir da minha consciência e eu me defino a partir da minha espiritualidade. Sendo assim, são 4 lugares, 4 pilares aqui que eu diria, extremamente bem fundamentados, que não estão nem um pouco preocupados com o que eu sinto sobre eles, mas o quanto que eles são objetivos, lógicos e dá para a gente chegar sim a uma compreensão de estrutura de quem somos, sem depender daquilo que o meu coração, o meu humor, as minhas emoções e os meus sentimentos têm para dizer. Diante disso, não é mais fácil a gente ter uma resposta melhor, mais segura, mais reconfortante para nós do que uma batalha constante achando que o sentimento é o centro do nosso problema? Porque aqui é como se nós estivéssemos numa batalha onde nós estamos sendo torturados o tempo todo. E é esse tipo de tortura que eu quero dizer para você não sentir. Porque o sentimento, ele tem a capacidade de te aprisionar em lugares que muitas das vezes são mentirosos, são o que nós diríamos em filosofia, sofismas. São coisas que você coloca na sua cabeça, um amaranhado de coisas que falam ao seu sentimento e que gera para você ansiedade, depressão, mal-estar e um monte de coisa, até pensamentos suicidas, porque você não consegue lidar com aquilo que é fato e com aquilo que é suposição. Aquilo que pode acontecer, aquilo que pode ser e aquilo que é. Então, sendo assim, a minha dica para você é: aprenda a lidar com o que é, aquilo que é claro, objetivo e aquilo que a Bíblia diz ao seu respeito, não aquilo que os outros dizem ou que o seu sentimento diz para você. Não se esqueça, não deixe de deixar o seu like, não deixe de comentar e não deixe de curtir e não deixe também de se inscrever. Assim vocês sabem que mais pessoas vão ter contato com isso que vocês estão tendo, com esse conhecimento, com esse entrosamento e, obviamente, comigo!